Olá, um salve para todos vocês que nos escutam. Eu sou Monique Prado e esse é o Maconhômetro Política, um projeto do Cannabis Monitor de entrevistas com agentes políticos que representam ou já representaram a sociedade civil em mandatos políticos eleitos e que propuseram debates e projetos de leis em casas legislativas ou buscam executar políticas públicas relacionadas a cannabis e a política de drogas em geral aqui no Brasil. Nossa proposta é conversar com congressistas, deputados, vereadores, secretários, prefeitos, senadores e assessores desses representantes que estejam vinculados a iniciativas de leis e políticas sobre esse tema, para apresentar aos nossos ouvintes uma maior compreensão sobre como funcionam os mecanismos políticos da democracia, como tramitam os projetos, as etapas, as disputas e os arranjos políticos envolvidos no avanço da discussão sobre a maconha, as drogas e seus atravessamentos nesses espaços. Já são diversos projetos de lei sobre a cannabis aprovado ou tramitando em casas legislativas pelo Brasil e queremos, nesse espaço, compreender também qual o impacto dessas iniciativas na sociedade e pensar nos desdobramentos que surgem através da construção de um espaço de legalidade que se abre em torno dos usos da maconha. Eu sou Monique Prado, sou cientista social, pesquisadora, ativista antiproibicionista e assessora parlamentar na área de política de drogas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Neste segundo episódio da nossa série de entrevistas, eu recebo a vereadora da cidade de Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul, Camila Jara, que é do Partido dos Trabalhadores. A jovem vereadora Camila Jara tem 27 anos e cursa o último ano de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o UFMS. Ela fez parte do movimento estudantis, militou pelo Partido dos Trabalhadores, coordenou campanhas de juventude nas eleições de 2014 e 2016, estagiou na Câmara Federal em Brasília e está à frente de diversos coletivos, como Elas Podem, cujo intuito é inspirar mulheres e meninas a serem o que quiserem através do desenvolvimento de suas potencialidades. Nas eleições de 2020, foi a única vereadora mulher eleita entre os 29 vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande. Além disso, foi a parlamentar mais jovem eleita no pleito e também a mais votada, com mais de 3.400 votos. Seu mandato promoveu em abril uma audiência pública na Câmara Municipal de Campo Grande sobre a cannabis medicinal e o direito à saúde em meio ao proibicionismo, envolvendo especialistas, pesquisadores e associações de pacientes. Olá, Camila, seja muito bem-vinda ao Maconhômetro Política. É um prazer te receber para trocar essa ideia e falarmos sobre sua atuação institucional em relação à pauta da maconha no seu município. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e, de imediato, assim, te parabenizo por essa atuação política tão extensa, tão forte, tão rica, e por todas essas suas conquistas. Ser a primeira mulher, a única mulher eleita e a mais jovem não é pouca coisa, ainda mais no ano de 2020, né, em toda essa conjuntura política doida que a gente vive. Muito obrigado, Monique, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o nosso bate-papo sobre um tema tão importante e tão fundamental no nosso país, que nós temos que encarar de frente, tanto nas casas legislativas, quanto em alguns órgãos do Poder Executivo. É muito bom estar aqui com vocês e eu espero que esse debate sirva para quebrar tabus. Afinal, esse tema é tão julgado porque é um tabu e quando a gente não discute sobre isso, nós ainda continuamos na ignorância e é difícil avançar e garantir segurança e acesso para todas as pessoas. Maravilha. Camila, antes de entrarmos nas perguntas mais específicas, eu quero pedir para você se apresentar um pouco mais com as suas próprias palavras, para você falar da sua trajetória política até aqui, quais que são as pautas que mais te instigam a trabalhar, que mais te motivam a apresentar projetos de leis, enfim, quais são as pautas que estão muito presentes no seu gabinete? Bom, Monique, minha trajetória com a política começou desde muito cedo. Na verdade, começou desde que eu me entendo por gente, porque eu sou filha e neta de militante. E a gente sempre entendeu lá em casa que a política era um grande instrumento de transformar vidas. E não poderia ser diferente, porque quando minha avó se inseriu dentro do Partido dos Trabalhadores, foi através da pastoral da criança, onde ela se juntou com outras mulheres através do Clube de Mães e começaram a fazer reivindicações para a melhoria do bairro delas. Coisas que implicavam na vida de mães solos, como a falta de creche, a falta de acesso à saúde. E a partir disso, ela entendeu que para conseguir avançar nessas conquistas e nessas pautas, não só para as mulheres do bairro dela, ela teria também que lutar pela via institucional.
Foi aí, então, que ela se filiou ao Partido dos Trabalhadores e levou meu pai também junto na militância, que através dos movimentos de juventude, movimento estudantil, conseguiu várias conquistas aqui em Campo Grande para a galera jovem, né? Participou da conquista do passe, da entrada gratuita nos ônibus para os estudantes, hoje a gente não paga, reabertura do RU. Então, eu sempre acompanhei de perto como as lutas coletivas poderiam impactar positivamente na vida das pessoas, que quando a gente se organiza é poderoso. E como filha de peixe, peixinho eu não poderia ficar fora dessa luta. E nos almoços de família de todos os dias, a gente sempre discutia temas que impactavam na vida das pessoas, tanto aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, como no Brasil como um todo. Eu lembro várias vezes de quando a gente era criança, a gente chegava da escola, e aí meu pai já ligava no jornal e ficava eu, meus irmãos, meu pai é jornalista, né, assistindo TV. E minha mãe também sempre foi muito atuante no sindicato dos professores, então era comum no dia de manifestação, no dia de organização por melhora na luta salarial, ela levava todos nós para acompanhar os debates e as assembleias. Então a gente já participou de várias greves, mas foi no ensino médio que eu entendi que eu queria fazer parte disso e que eu queria entender melhor toda essa sociedade e esse grande instrumento de transformação social. Quando eu comecei a atuar no movimento estudantil, e a gente começou, na época, a lutar e discutir sobre o modelo de educação, o formato das fileiras, o que a gente podia fazer para tornar a educação mais participativa, para o jovem se sentir mais integrado. E quando eu saí do movimento estudantil na faculdade, a gente estava lutando e continua lutando ainda para manter a universidade aberta, porque veio corte de investimento, veio uns retrocessos imensos. Então a gente ficou naquela, né? Quando eu entrei, a gente estava realmente discutindo avanços. Agora, quando eu saí, a gente estava lutando para manter um básico. E isso foi inaceitável, tanto para mim quanto para a galera que construía esses movimentos, tanto o movimento da juventude partidária, quanto o movimento estudantil, quanto o movimento feminista. 2018 foi uma quebra muito grande para a gente, né? Porque nós queríamos estar discutindo como avançar enquanto sociedade, como debater alguns temas que ainda não eram debatidos, e de repente a gente se viu debatendo temas básicos para que a gente conseguisse manter os serviços públicos minimamente funcionando. E isso que nos motivou e nos impulsionou, porque a gente se viu num beco sem saída. Aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente não tinha elegido nenhuma mulher na Assembleia Legislativa. A maioria esmagadora da casa eram de pessoas conservadoras, eram de pessoas representantes do agronegócio, eram pessoas que defendiam todos os interesses, menos os interesses das minorias, menos a pauta dos direitos humanos. E a gente entendeu que se a gente quisesse conseguir garantir esses direitos, a gente precisava entrar na luta institucional, porque era através da luta institucional e da política institucional que esses direitos estavam sendo retirados de nós. Então, a partir daí, a gente começou a pensar o que a gente queria para Campo Grande, o que a gente queria para Mato Grosso do Sul, e decidimos, então, que alguém ia encarar o pleito e alguém ia concorrer a uma vaga, mesmo que fosse só para travar o debate, para marcar posicionamento e para mostrar que aqui tinha resistência. E meu nome foi escolhido. Na hora eu falei, óbvio que eu não vou, né, galera? Porque como que eu vou? Você já viu o perfil das pessoas que são eleitas aqui? São pessoas que têm muito dinheiro ou são ligadas a alguma oligarquia política. E é muito difícil alguém sem dinheiro, sem sobrenome e de esquerda ser eleito. E a galera falou, não, vamos embora, a gente tá junto nessa. O que tiver que ser, será. Seguimos de mão dadas. Então eu falei, vamos embora. E foi uma campanha muito legal, muita gente abraçou, muita gente entendeu que era preciso ocupar aquele espaço, muita gente colaborou com as suas propostas, com as suas ideias, e até hoje é assim, até hoje essas pessoas topam construir esse mandato e topam dizer sobre quais temas que a gente tem que debater e sobre quais temas pode melhorar e impactar positivamente a vida delas. Maravilha, Camila. Que trajetória bacana que você tem, que legal que a galera abraçou a sua campanha. Imagina a dificuldade em um lugar tão conservador, né? Conseguir eleger uma mulher assim, com toda essa expressividade, né? Com tantos votos.
E, bom, acabou que você não falou sobre as suas áreas de atuação. Se você puder falar, assim, o que mais te motiva, assim, dentro do gabinete. Fiquei com essa curiosidade. Monique, a gente acaba sendo um pouco de tudo, porque é muita demanda e nós somos o único mandato com o nosso perfil aqui na capital. A gente até trata de demanda do interior inteiro. E aí a solução que a gente encontrou para conseguir dar conta de tanta coisa, a gente assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Então, a gente atua bastante na pauta dos direitos humanos, na pauta do direito das minorias, na redução das desigualdades, na questão da igualdade de gênero como um todo, né? E na questão do meio ambiente. É muita coisa, abarca várias frentes de atuação, mas foi a maneira da gente conseguir demonstrar um pouco do que a gente veio para fazer. E como se deu a construção, assim, desse tema, assim, o que te motivou a fazer uma audiência pública sobre cannabis no seu município? Como que você vinculou essa pauta? O que te motivou a travar esse debate na Câmara Municipal, ainda mais numa Câmara Municipal tão conservadora, né, tão masculina como essa? Monique, é um tema que a gente sempre debateu na faculdade. Você é socióloga, sabe como a gente debate profundamente essas questões. Então, eu já tinha alguma noção, mas pessoalmente teve algo que me motivou. A minha avó materna tinha Alzheimer e o dela foi muito rápido, o avanço. Ela ficou 12 anos numa cama, enfim. E quando começou os primeiros tratamentos, a gente debatia sobre como poder trazer isso para o interior do Mato Grosso do Sul, para Bodoquena, que é uma cidadezinha de 13 mil habitantes, para conseguir dar um pouco mais de dignidade para minha avó em todo esse processo de que ela estava indo embora, né? Infelizmente a gente não conseguiu, porque era um preço inacessível e nem na época não tinha nem médico aqui no estado que prescrevia. Então ela teria que ser deslocada para algum grande centro para conseguir ter acesso a esse tratamento. E quem tem Alzheimer, você não pode mudar o ambiente, e é difícil transportar. Então a gente acabou deixando de lado. E agora, recentemente, no começo da pandemia, a minha avó, por conta do trabalho pesado, por conta de uma série de processos que ela passou na vida dela, ela tem 4 vértebras quebradas da coluna. E ela começou a ter dores insuportáveis e ela ficava com a gente no começo, então eram madrugadas sem dormir porque nenhum dos remédios fazia efeito, morfina não fazia efeito mais. E ela então parou de andar e a gente não sabia o que fazia. E quando a gente começou a voltar a pesquisar sobre o tema novamente, e a gente encontrou a mesma dificuldade. Tinha algumas pessoas que faziam atendimento aqui, na época tinha um médico, só que era muito cara a consulta dele, e a gente então optou pelo tratamento convencional. E quando o pessoal chegou e falou, Camila, a gente precisa falar, porque a gente tem muito isso, né? A gente faz debates mensais para escutar a população. Então, a gente promove debates e espaços de prestação de conta para a gente dizer o que a gente fez naquele mês e também para captar mais demandas e mais pautas. Foi quando a galera da Divina Flor chegou para a gente e falou, Camila, a gente precisa muito falar disso, porque as leis estaduais estão dificultando o acesso ao tratamento e é um tema que a gente precisa falar para pressionar para que o projeto de lei ande no Congresso Nacional e não seja travado, e a gente entende que debater sobre isso na Câmara Municipal de Campo Grande é fundamental para a gente conseguir promover conscientização, promover um debate sério. E de cara a gente abraçou e falou, não, vamos falar sobre isso, vamos pensar o que a gente pode fazer a nível municipal para garantir dignidade para todas as pessoas que precisam desse medicamento e para todas as pessoas que possam saber que elas têm esse acesso ao tratamento e para que o tabu não impeça que pessoas consigam ter uma vida digna. E foi por isso que a gente topou fazer esse debate e realizamos uma audiência pública muito boa, maravilhosa, que acabou envolvendo todos os meus 28 colegas vereadores, que de uma forma ou outra, no começo, começavam com aquelas piadinhas, sabe? Ah, vocês vão falar da maconha e não sei o quê. E aí, é lógico que um debate sempre acaba levando o outro, mas no final a gente teve grande parte dos funcionários da casa e dos vereadores
conscientizados sobre o tema, tanto é que não teve nenhum vereador que foi lá se manifestar contrário, como acontece em outros municípios. Muito pelo contrário, eles ficaram olhando e vendo de longe qual que estava sendo o encaminhamento do debate e aconteceu de maneira super tranquila, e é um tema que agora eles normalmente sugerem, assim, um para o outro. Quando tinha, eu acho que uma funcionária que convulsionou, o próprio presidente da casa falou assim, a Camila tem um panfleto de uns caras que trata sobre isso. E aí eu fui, dei, e aí ela foi procurar atendimento, então lá dentro da casa serviu muito para a gente conseguir avançar sobre o tema e a pauta. Nossa, muito legal. Legal por alguns motivos, assim. Legal que deu para ver que a recepção entre os seus colegas foi uma recepção tranquila, né? Você não enfrentou muitas dificuldades, assim. Então, isso me deixa feliz também. É importante, né, levar esses debates mais difíceis para dentro desses espaços de poder. E outro ponto é que você estava em diálogo com a Divina Flor, que é uma associação que eu sou muito fã. Eu gosto muito do Alex Onça, que é um dos diretores, né, um dos fundadores da associação, é uma pessoa muito boa. Então, legal que você está em diálogo com os movimentos sociais, né? Está em diálogo com os movimentos sociais, acho que é muito fundamental. E aí, como é que foi esse convite, assim, o pessoal que se engajou na audiência pública? Imagino que a Divina Flor estava junto, mas quais outras entidades? Vocês chamaram a Defensoria Pública, chamaram a Promotoria? Como que foi, assim, a recepção dessas outras entidades, né? Então, a gente chamou uma médica que atendia nas unidades básicas de saúde daqui para contar como está sendo o acompanhamento e os tratamentos na rede pública, né? O encaminhamento do tratamento na rede pública. A gente chamou 2 advogados e um representante da Defensoria Pública, 2 psiquiatras e teve até uma galera da Associação de Psiquiatra daqui que foi lá falar contra, mas logo ficou quieta porque não tinha muito dado além do senso comum, né? Falando que se liberasse o tratamento com a cannabis medicinal, os jovens iam virar zumbis de drogado, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem. Mas a recepção foi muito boa e os depoimentos que a gente conseguiu colher e trazer também foram muito enriquecedores, assim, de pessoas que passaram 20, 30 anos procurando uma forma de tratamento convencional, gastando dinheiro, se desgastando e não conseguia encontrar uma saída. E quando teve acesso a esse medicamento, melhorou. Só que mesmo assim a gente sabe que ainda continua sendo tratamento excludente, né? Que não é todo mundo que tem acesso para conseguir fazer. Então a gente entende que precisa avançar ainda mais para garantir que as pessoas tenham acesso através do SUS, para que as pessoas tenham acesso de maneira mais direta e para que todos saibam que existe essa alternativa de tratamento. E agora, em relação ainda a essa audiência pública, quais foram os desdobramentos dela, assim? Como eu fico imaginando se você vai fazer algum projeto de lei sobre esse tema, se você tem esse interesse, como que a população de Campo Grande poderia se beneficiar de um projeto sobre esse tema que seja voltado ao acesso a medicamentos formulados com a cannabis? Então, a gente identificou através da audiência pública que o que mais estava dificultando o acesso ao tratamento e estava interferindo nos valores era a legislação estadual, porque a nível municipal não tinha nada nem que proibia, nem que facilitava. Então, a gente formou uma frente, estamos elaborando um documento para entregar na Assembleia Legislativa e pressionar os nossos deputados a fazer essas alterações necessárias na legislação estadual. E também pressionar os deputados federais, a gente vai criar abaixo-assinado, uma movimentação da sociedade civil, para que a gente consiga conseguir votos entre os nossos 8 deputados federais para o tema que vai ser tocado e os nossos 3 senadores. Perfeito. E hoje, o que um paciente que precisa fazer o uso da cannabis com finalidades medicinais precisa fazer para ter acesso aí no Mato Grosso do Sul? Você sabe quais são esses caminhos? Então, tem alguns médicos que são referências para nós e quando alguém chega, nós encaminhamos para ele, mas no sistema público ainda não tem nada direcionado. O que a gente faz também é encaminhar para a Divina Flor quando chega a demanda para nós, através do gabinete, de solicitações, mas não existe nenhum encaminhamento geral
da Secretaria de Saúde para encaminhar esses pacientes para o médico. Vai mais de boca em boca, assim, que todo mundo sabe onde que ela atende, no caso, né? Sim, imagino. Acho que vários estados, municípios passam por esse problema, né? Acho que o que eu observo que acontece é uma certa inversão da forma, né, de se fazer essa construção política, porque em geral a gente tem o Ministério da Saúde, né, que deveria ter essa atribuição de resolver esses problemas, né, de resolver questões relacionadas ao fornecimento de determinados medicamentos pelo SUS. E, infelizmente, os estados e municípios estão tendo que tomar essa frente, como você está fazendo por meio do seu mandato. E as associações também, por outro lado, acabam tendo que fazer essa mediação, né? Assumir um papel que o Estado está se ausentando. Então, muita gente fala sobre o PL 399 de 2015, que é esse projeto de lei de autoria do deputado Fábio Mitidieri, que busca justamente solucionar essa questão por meio da regulamentação do cultivo da maconha. Imagino que você deva estar bem inteirada sobre esse projeto de lei. E aí eu queria saber qual a sua perspectiva para o avanço dessa pauta em âmbito federal, que seria uma estratégia, né, para que o seu mandato consiga avançar, para que os municípios consigam avançar também e a população se beneficie. A gente precisa que essa legislação seja aprovada para dar garantia, porque se a gente não pode ter o cultivo, se a Anvisa reconhece provisoriamente que a indústria farmacêutica possa produzir esse medicamento aqui, e a maioria das associações que conseguem ter essa autorização é por via do mandato judicial, né? Que é um instrumento jurídico frágil, que depende muito da interpretação do juiz ou do tribunal que está em questão, e aí acaba variando de região do estado para região. E quando a gente tem uma legislação federal que já visa garantir que as pessoas tenham acesso à cannabis medicinal, a gente já consegue promover legislações mais específicas sobre como a gente vai encaminhar os pacientes para fazerem o uso da cannabis medicinal, quais vão ser os critérios, paciente que já tentou outro meio de tratamento e não teve sucesso, ou a gente já vai poder iniciar o tratamento logo de cara, conforme os sintomas ou a necessidade de cada paciente. Então, quando a gente aprova essa legislação, consegue que o presidente sancione essa lei, a gente tem um avanço significativo e facilita a vida de nós, legisladores, no âmbito do município. E para isso a gente precisa fazer pressão popular, porque como é um tema que tem uma rejeição já por parte do presidente da República, a gente sabe que quanto ele puder pedir para o Congresso Nacional segurar e não dar avanço nessa pauta, ele vai segurar. Então, a gente precisa se mobilizar, conscientizar a população que elas estão tendo sua vida negligenciada, que o Estado está proibindo elas de ter um acesso a um tratamento que só pode contribuir para que ela tenha uma melhora significativa. Então, quando o Estado age de forma negligente, ele colabora para que as pessoas acabem sofrendo mais ainda. E esse não deveria ser o papel do Estado. Então, por isso, nós temos que garantir que essa legislação seja aprovada. Sem dúvida, concordo muito com você e acho muito interessante fazer essa leitura, né, de que o Estado está fazendo as pessoas sofrerem, especialmente quando a gente lembra, né, algo que é bem batido assim nessa discussão sobre política de drogas, que a proibição ela se sustenta pela defesa da saúde pública, que é justamente o que acaba acontecendo ao inverso, né? Na verdade, o Estado ele lesiona a saúde pública sob essa justificativa do combate às drogas, né? E aí vem um ponto que eu acho interessante dentro desse movimento todo pela regulamentação da maconha para fins terapêuticos, que é o movimento das mães. Você é muito ligada a essa questão de gênero, né? Então acho que você vai entender bem isso. Eu vejo que as mães, inicialmente, elas começaram a trabalhar com essa questão, a se envolver nessa discussão sobre o uso terapêutico, com o intuito de realmente apoiar os filhos, né? Ajudar os filhos, pessoas que, como você, entraram dentro dessa discussão por causa dos avós, dos pais. E isso é muito bonito, assim, mas muitas dessas pessoas conseguiram romper o preconceito para além disso. Começaram a perceber que esse debate em torno da regulamentação ele também está atrelado à questão da guerra às drogas,
que tem famílias que perdem os entes queridos por conta das operações policiais. Então, essa é uma discussão que eu acho bacana, assim, de ver que as associações de pacientes elas estão começando a ter essa conscientização política. E aí uma coisa que eu acho interessante é que você está no Mato Grosso do Sul, né? Que faz fronteira com o Paraguai, especificamente tem uma cidade aí que é Ponta Porã, né? Que faz divisa com Pedro Juan Cabaleiro, que é um lugar, assim, violentíssimo, né? Eu não conheço, mas eu acompanho pelas notícias e a gente vê, assim, que tem muitos assassinatos, né? Teve até recentemente um presidente de uma associação de pacientes que foi assassinado pelo tráfico de Pedro Juan Cabaleiro, e essas questões estão muito entrelaçadas, assim, eu não sei como que é a sua perspectiva, assim, o que você acha, mas eu queria saber se você acredita em um futuro em que a legalização e a regulamentação da cannabis no Brasil, ela consiga ajudar no projeto de um Brasil sem a guerra às drogas. Você acha que isso é muito utópico? Você acha que isso é necessário? Qual a sua opinião, assim, sobre isso? Monique, você tocou numa questão que é extremamente sensível para nós aqui no estado. Eu fico, de certa forma, meio distante, meio próximo desse debate, porque a fronteira acaba sendo um pouco distante aqui de Campo Grande, e diferente de outros estados, que as cidades são grudadinhas, aqui é uma longura para chegar em cada lugar. Mas tem Ponta Porã, na fronteira com Pedro Juan, que vira e mexe acontece assassinatos, massacres, porque fica um grupo disputando com outro grupo para ver quem vai dominar. E também tem Coronel Sapucaia, que é uma das cidades mais violentas do Brasil, que, se você analisar proporcionalmente, eu acho que é a segunda cidade mais violenta do Brasil, e a população é minúscula, assim, bem menor que a população do Rio de Janeiro, de São Paulo, de qualquer outra localidade. E justamente por conta do tráfico e do contrabando, né? Então, a gente tem um problema sério que agora é como os nossos jovens estão sem perspectivas de futuro, ou de emprego, ou de chance de entrar na faculdade, e muitas vezes se vê numa situação que não tem alimento. A perspectiva desses jovens que não têm acesso à cultura, que não têm acesso ao esporte, que não têm acesso à educação, e educação de vida, para além da educação, a educação formal, que a gente sabe que não dá conta de resolver e debater todos os nossos problemas. Se aqui na capital a gente já tem dificuldade com esses acessos, quando se trata dessas cidades fronteiriças, isso acaba se agravando, e acaba se agravando porque a gente não consegue pensar uma gestão dessas cidades de maneira isolada. Quando a gente tem que fazer um planejamento urbano, teria que ser feito em relação aos dois municípios. A política de saúde tem que ser feita em relação aos dois municípios, porque é uma fronteira seca. Quando você vê, quando a gente passa, nem parece que a gente está em dois países, parece que a gente está num país só, em uma cidade só. Não tem uma ponte que separa, não tem um lugar específico de passagem para conectar um lugar ao outro. É uma cidade junto, e infelizmente esse planejamento de políticas públicas não acontece, e a população vai ficando cada vez mais à mercê desses grupos dominantes que oferecem grandes vantagens para uma população que acaba se tornando extremamente miserável, né? Aí os brasiguaios são extremamente excluídos socialmente e não tem nenhuma perspectiva de futuro. E vira e mexe, acontece uma apreensão de alguém que está no ônibus com uma pequena quantidade, mas a gente sabe que no final das contas está prendendo ou a mulher ou o jovem que está levando uma quantidade pequena para passar, por exemplo, uma carreta maior. E a gente nunca vai conseguir diminuir esses índices se a gente continuar tratando a questão das drogas como uma questão de segurança pública. Até porque a gente trata isso há anos como uma questão de segurança pública e a situação não se resolve, muito pelo contrário. E se a gente analisar todos os países que trataram isso como uma questão de segurança pública, eles perderam, né? É uma guerra falida, que não faz sentido continuar e existir. Ah, que legal ver a sua percepção sobre esse tema, né? Infelizmente, às vezes, algumas pessoas, assim, inclusive parlamentares, acabam se fechando muito só essa questão do uso terapêutico da maconha. É muito legal ver que você tem essa visão mais crítica, né, sobre essa questão da política de drogas de forma mais ampla, né, o proibicionismo de forma mais ampla.
Então, muito legal. E acaba agora mais as mulheres, né? Porque, por exemplo, tanto a mãe que precisa do acesso a cannabis para tratar seu filho ou para tratar sua mãe, porque na nossa sociedade a nós é atribuída a função do cuidado. Então, tanto a mulher que busca o acesso ao medicamento para garantir uma vida mais confortável para as pessoas que precisam desses remédios, quanto a mãe do menino que é preso por tráfico, ou a esposa que fica com os filhos em casa e não tem como sustentar porque o marido foi preso. Então, quem acaba sofrendo mais com essa situação toda são as mulheres que estão na linha de frente do cuidado, que tem que cuidar ou dos filhos que elas tiveram com a pessoa que está presa, ou dos filhos que estão ameaçados de serem presos nessa situação, ou de alguém que elas precisam cuidar, que precisa ter o acesso ao medicamento. Nossa, sem dúvida. Acho que você já até adiantou uma outra pergunta que eu ia te fazer, que é relacionada à relação do feminismo com o antiproibicionismo. Acho que você já conseguiu adiantar bem. E imagino que essa é uma pauta, né? A questão do feminismo deve ser uma pauta que você levanta muito, assim, imagino que de forma bem solitária, assim, uma alcateia de um lobo só, aí dentro da Câmara dos Vereadores, porque majoritariamente são homens, né? Então, imagino que deve ser um tema difícil de você trabalhar aí na Câmara, mas acho que é fundamental fazer essa relação, né, do feminismo com o antiproibicionismo. E acho que isso vai até além, né? Como você falou, para além dessa questão da prisão, do encarceramento, tem também essas mulheres que estão cuidando, né, de pessoas que precisam, pessoas com deficiência, que precisam do acesso ao medicamento. Então, acho que você já foi bem cirúrgica nisso. Então, eu vou te fazer uma outra pergunta, assim, qual que você acredita, porque a gente sabe que esse tema da proibição, ela é muito transversal, né? Ela atinge várias outras pautas. Eu acho que o feminismo, como você já apontou, é uma delas, mas tem várias outras, né, relacionadas à gestão, planejamento urbano, infraestrutura urbana. Então, o que você acha, assim, que no seu mandato, na sua atuação política, projetos que você elaborou, as emendas que você faz para os outros projetos, o que você acha, assim, que mais auxilia dentro dessa tentativa de melhorar os impactos do proibicionismo? Na questão de planejamento urbano, a gente tem grandes exemplos de Bogotá e de Medellín, que conseguiram diminuir a violência, reduzir o tráfico, através de políticas de revitalização do espaço urbano, dos espaços periféricos, integrando educação, transporte público e cultura. Então, a gente tenta, da maneira que dá, trazer alguns exemplos dessas cidades, que são cidades latino-americanas, que em geral a gente só fica pegando exemplo de cidade europeia, e que conseguiram oferecer uma oportunidade maior para a galera que está em situação de maior vulnerabilidade social através dessas políticas. Então, a gente tenta pautar esses debates tanto na construção e na regulamentação do plano diretor, quanto na lei orçamentária, que é fundamental para a gente conseguir executar todas as políticas. E a gente enfrentou um debate muito grande ano passado, que foi em relação à renda básica, que seria uma renda universal para que as pessoas conseguissem ter o mínimo, o necessário para garantir a sua sobrevivência e depois terem que se preocupar com outras coisas, ou se preocuparem atrás de um trabalho, ou se preocuparem atrás de uma formação maior, sabendo que elas podem exigir algo melhor, porque mesmo que elas não consigam, elas vão ter pelo menos o que comer dentro de casa. E a gente conseguiu aprovar a renda básica no orçamento, tanto no PPA quanto na LOA. O PPA é o plano de todas as políticas que vão ser executadas no município durante 4 anos, e a LOA é da onde vai sair o dinheiro para executar tudo aquilo que a gente coloca no PPA durante cada ano. E a gente conseguiu essa vitória, que é uma vitória importante e significativa no ano passado, e agora a gente está lutando para a execução. Sensacional, Camila. Nossa, sensacional. Fico imaginando, assim, volto nesse ponto, né, de que você tem 27 anos, é a única mulher dentro desse espaço de poder, dificílimo, né? E isso é muita resistência, excelente, assim, esse projeto, conseguir fazer uma aprovação desse porte numa lei orçamentária anual, né, que é a LOA, é muita coisa, assim, é um trabalho hercúleo, a gente pode dizer, né? Então, pô, parabéns.
impressionante seu trabalho. E acho que a gente já conversou bastante. Não sei se você quer trazer mais algum ponto sobre essa discussão da política de drogas, do uso medicinal. Fica à vontade para fazer essas considerações finais. E, em geral, a gente pergunta para as pessoas se elas têm, para os nossos entrevistados, né, se eles têm alguma recomendação de leitura, filme, não só em relação a esse tema da proibição, da regulamentação da maconha, da política de drogas, mas assim, em algum tipo de texto, de produção cultural que te influenciou politicamente, né? Dá para ver que você tem muitas referências, assim, né? Sua família te inspirou muito. Então, se você quiser, fica à vontade para deixar aí uma sugestão de filme ou livro também. Maravilha. Eu queria agradecer, Monique, eu queria agradecer todos vocês do Maconhômetro na política por fazerem esse trabalho educativo que é fundamental para a gente conseguir desconstruir mitos e quebrar tabus, que sem isso a gente não vai conseguir avançar nesse debate e a gente precisa tratar tudo isso como uma questão de saúde pública, tanto as pessoas que se tornam dependentes químicas, quanto as pessoas que precisam do tratamento para isso, e quanto as pessoas que sofrem com todos os problemas sociais que a guerra às drogas trazem. E trazem sofrimento não só para as famílias, não só para as pessoas que estão presas, mas também para os agentes de segurança. E é um debate que a gente tem que fazer, que acabam muitas vezes perdendo suas vidas por conta de uma guerra que não vai acabar, para tirar um traficante de um ponto de droga para logo depois ele ser ocupado por outro traficante e a vida daquela pessoa durante os conflitos nunca mais vai voltar. Então é outra família que sofre e fica desamparada. Então a gente precisa falar sobre isso também, que os agentes de segurança sofrem também com a pressão da militarização das forças policiais e muitas vezes alguns acabam não resistindo e tirando sua própria vida, porque é um sistema extremamente duro e opressivo. Então a gente precisa falar sobre isso também, e falar sobre guerra às drogas, antiproibicionismo inclui tratar desse tema. E um tema e um dos documentários que abriu minha mente, que eu tive acesso logo muito nova, eu acho que eu tinha 16 anos, 15 anos, foi Quebrando o Tabu, e fez a gente ter um olhar diferente sobre tudo isso, porque no início eu ficava com muito medo em relação ao uso de drogas, no sentido geral, porque meu avô era alcoólatra, né? E minha família sofreu muito com isso. Eu tenho lembranças deles a partir dos meus 12 anos de idade, que foi quando ele conseguiu se tratar e se livrar do vício, né? Meu pai e minha avó sofreram de maneira mais profunda com isso, então era um tema que a gente ficava meio em dúvida sobre como se posicionar, e esse documentário ajudou bastante a abrir a mente em relação ao tema. E sobre revitalização dos espaços urbanos para garantir mais oportunidade, maior segurança, de Medellín a Bogotá, cidades que inspiram. É um livro muito bacana também. E o livro do Suplicy, sobre renda básica, ajudou a gente bastante no último ano. Então, quem não leu, leia, porque faz com que a gente comece a pensar e debater sobre o novo modelo de sociedade. Lembrando que o projeto de lei que garante uma renda básica universal ao cidadão no Brasil foi aprovado e ainda não foi executado. Então, o mais difícil nós já conseguimos, que é a aprovação e a sanção. Então, todo mundo tem que ter consciência sobre isso e lutar para que esse programa comece a ser executado. Camila, que dicas sensacionais. Eu super vou procurar, fiquei bem animada, assim. Não é um tema que eu tô acostumada a pesquisar e achei muito bom, assim, seu resumo super me inspirou a procurar isso. Bom, é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso papo com a Camila Jara, vereadora de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, que é do PT. Muito obrigada, Camila. Foi um prazer ter essa troca com você e trazer para a nossa audiência um pouco mais sobre os avanços da pauta da cannabis no Mato Grosso do Sul pela via institucional. Muito obrigada, galera. E qualquer dica, qualquer sugestão de projeto, é só mandar para a gente nas nossas redes sociais, @CamilaJaraMS. Valeu demais. Esse foi o Maconhômetro Política com Camila Jara. Muito obrigada a você que nos escutou até aqui. E se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar também e nos ajude a ampliar o debate público sobre a maconha e as drogas no Brasil.
Apoie o Cannabis Monitor, avalie com 5 estrelas nosso podcast, curte, compartilha e, se puder, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.c/cannabismonitor. Eu fico por aqui, um salve para geral e até a próxima entrevista.